Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, irmãos, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Desde já, quero agradecer a presença dos irmãos que vieram mais uma vez, das irmãs que também estão cooperando conosco nessa tarde. Deus abençoe as irmãs de maneira gloriosa, de maneira especial. Nós vamos ler aqui em 2 Samuel, no capítulo 9, a partir do primeiro versículo. 2 Samuel, capítulo 9, a partir do primeiro versículo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no e que viesse à presença de Davi. E perguntou-lhe o rei Davi: és tu Ziba? E respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Amém, irmãos? Os irmãos podeis assentar. Nesta tarde eu quero trazer aqui o tema aos irmãos: 3 fases da vida de Mefibosete. 3 fases da vida de Mefibosete. A primeira fase que Mefibosete passou por ela foi a fase da bonança. A primeira fase que Mefibosete viveu foi a fase da bonança. Aonde significa essa fase da bonança? A fase da bonança é a fase ao qual muitas das vezes nós nos dias atuais estamos vivendo. É uma fase que tudo vai bem, é uma fase que as coisas estão caminhando de conformidade àquilo que nós imaginamos. E era assim a vida de Mefibosete, ainda como criança, com a sua idade aproximada ali de 5 anos. Ele tinha uma vida ampla, ele tinha uma vida perfeita, ele tinha uma vida onde ele desfrutava da melhor alimentação que o reinado podia dar para ele. Ele tinha uma vida onde ele desfrutava das melhores escolas, ou do melhor ensino daquela época. Mefibosete, ainda como criança, sendo neto do rei Saul, sendo filho do príncipe Jonatas, Mefibosete, ele desfrutava do melhor, ele desfrutava das coisas boas que um rei poderia dar ao seu neto, que um príncipe poderia dar ao seu filho. Mefibosete, ele era uma criança privilegiada, ele era uma criança diferenciada das outras crianças que existiam naquele castelo. Ele era uma criança diferenciada das crianças que existia fora daquele castelo, porque ele era uma criança abençoada por um rei, ele era uma criança protegida pelo rei, ele era uma criança protegida pelo príncipe, ele era uma criança totalmente diferenciada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta era a vida de Mefibosete até os seus 5 anos de idade, uma vida de abundância. Comia o que tinha, comia o que lhe era servido, tinha uma empregada que lhe olhava, uma babá, tinha uma pessoa que cuidava do seu banho, que cuidava da sua alimentação, que cuidava do seu passeio. Mefibosete era diferente, Mefibosete era abençoado, vivia numa vida de bonança. Muitas das vezes nós vivemos também numa vida de bonança, às vezes não como Mefibosete, às vezes não num reinado, mas temos ali o que necessitamos, temos aquilo que precisamos, temos aquilo que o Senhor nos proporciona, temos uma vida boa. Eu estava vendo há poucos dias em um canal pessoas com enfermidades fora do normal, pessoas com doenças extraordinárias, doenças que no meio de 1 milhão de pessoas nasce uma com essa doença. E esses homens, mesmo doentes, essas mulheres mesmo doentes, essas pessoas mesmo sofrendo, essas pessoas, elas tinham um coração alegre, elas tinham uma paz dentro de si, mesmo com uma doença incurável, mesmo com um grande problema, mesmo enfrentando uma grande dificuldade, mas eram pessoas felizes, apesar do tamanho das suas dificuldades, apesar do tamanho das suas doenças,
apesar do tamanho dos seus problemas. E nós temos que entender, irmãos, que nós não podemos olhar somente para as nossas dificuldades, nós não podemos olhar somente para os nossos problemas, nós não podemos olhar somente para os nossos conflitos diários, mas devemos crer que nós temos um Deus que nos ajuda, e temos que ter um olhar não somente no passado ou no tempo presente, mas nós temos que ter um olhar focado no futuro, onde Deus vai nos proporcionar aquilo que nós precisamos. Louvado seja o seu nome. E assim era a vida de Mefibosete. Mefibosete era abençoado, era um jovem tremendamente abençoado, tinha um brinquedo que queria, tinha a viagem que queria fazer, o rei proporcionava para ele essa viagem. O desejo de Mefibosete, aquilo que ele almejava no seu coração, o rei cumpria com o seu desejo, o seu príncipe, que era o pai, cumpria com o seu desejo. Mas houve um momento na vida de Mefibosete que a sua história foi mudada. Houve um momento na vida de Mefibosete que as coisas começaram a andar para trás. Nós temos que estar preparados para também vivermos certos momentos que nós não queremos viver. Nós temos que estar preparados para viver momentos e dificuldades na nossa vida que poderão surgir no nosso caminho, mas nós temos que estar preparados com os nossos alicerces firmados na presença do Senhor, para que nós venhamos conseguir passar por momentos difíceis, por momentos de dificuldades, com a cabeça erguida, com os olhos focados na fé, com os olhos focados no futuro, entendendo que as dificuldades passam, mas o futuro que Deus tem preparado para nós é um futuro de abundância, é um futuro de sossego, é um futuro de paz, é um futuro de alegria. E assim era a vida de Mefibosete. Mas houve ali um problema, houve ali uma guerra, houve ali uma dificuldade, houve ali algo aconteceu naquele reinado, e houve ali uma batalha, onde Mefibosete passou por algumas percas. Mefibosete passou pela perca do seu avô, Mefibosete passou pela perca do seu pai, Mefibosete foi passando pelas percas, passou pela perca ao qual ele tinha uma vida bonança, e agora, a partir de um minuto, a sua vida não era mais a mesma. Perdeu seus amigos, perdeu a sua credibilidade ali naquele reinado, porque não era mais neto de um rei, não era mais considerado filho de um príncipe, mas era agora considerado como uma criança normal, como uma criança simples. Essa foi a vida de Mefibosete. As coisas mudaram de repente. Nós estamos ou temos que estar preparados para essas mudanças. Nós temos que entender que nem todo dia a nossa despensa está cheia, que nem todo dia a nossa vida será de acordo com aquilo que nós queremos. Enfrentamos barreiras, passamos por subidas, enfrentamos obstáculos, mas nós temos que entender que após cada subida tem uma descida, que após cada obstáculo nós vemos uma vitória, que após cada dificuldade nós vemos também a mão do Senhor sendo estendida ao nosso favor. E é assim, irmãos, que nós temos que crer nesta tarde. A vida de Mefibosete mudou. Aquela criança naquele grande castelo agora já não vivia naquele castelo. Aquela criança que tinha aquela grande alimentação com fartura, já não tinha mais aquela alimentação com tanta fartura. E ali, eu creio que Ziba, que era funcionário do rei Saul, pegou aquela criança e levou para a cidade de Lodebar. Pegou aquela criança e levou para uma cidade aonde é uma cidade sem fé, uma cidade sem produção, uma cidade que não produzia nada, chamada Lodebar. Ninguém queria viver em Lodebar. Lodebar era um lugar dos pobres. Lodebar era um lugar aonde os doentes iam para lá. Era um lugar de sofrimento. Era um lugar que não tinha prosperidade. Era um lugar que não tinha água. Era um lugar que não tinha bênção nenhuma da parte de Deus. Ali era um lugar desprovido das coisas. E foi ali que Mefibosete foi lançado. Foi ali que Ziba provavelmente levou Mefibosete para viver de favor na casa de Maqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali a história de Mefibosete começou uma nova história na vida dele. Uma história de sofrimento. Dos seus 5 anos de idade até os 18 anos, a sua vida não foi fácil.
dos seus 5 anos até os 18 anos de idade, aquela criança que poderia crescer com toda a expectativa de vida, de crescer com o pensamento de um dia se tornar não somente um rei, mas uma pessoa formada, uma pessoa mais entendida, uma pessoa mais intelectual. A sua história foi transformada, a sua história foi mudada, mas não mudada para o lado positivo, foi mudada para o lado negativo, e ali essa criança foi criada, e ali aquela criança foi crescendo. Mas um dia, meus queridos, o rei Davi, no passado, ele fez uma aliança com Jonatas, ele fez um acordo com Jonatas. Olha, Jonatas, se eu morrer, cuida da minha família. Jonatas, da mesma maneira, disse para Davi: Davi, assim eu faço essa aliança contigo. Se eu também morrer, eu cuido da sua família, mas você também cuida da minha, se eu morrer aqui. E ali foi feito um acordo, ali foi feito, amados irmãos, uma aliança entre os dois. E eu tenho certeza, irmãos, que nós também enfrentamos dificuldades, mas existe uma aliança que nos guarda, existe uma aliança entre Deus e Jesus, e essa aliança, ela está vivenciada em nossas vidas. Nós vivemos por causa dessa aliança, nós alimentamos por causa dessa aliança, e essa aliança, ela foi feita um dia no passado, e mesmo nós enfrentando dificuldade, vai haver um dia, vai haver uma hora, vai haver um momento em que o rei há de se lembrar de nós. Eu não sei a dificuldade que você passa, talvez no seu lar, talvez com seu pai, talvez com a sua mãe, talvez com alguém da sua família, mas eu tenho certeza que a aliança feita entre Deus e Jesus, que essa aliança ao qual foi estabelecida ali, eu tenho certeza que um dia Deus também pode mudar a sua história, Deus pode mudar o seu presente, pode mudar a sua dificuldade, pode mudar o seu momento que você está passando, porque Deus fez uma aliança, e nós vivemos dentro desta aliança, nós vivemos dentro deste acordo, nós vivemos dentro, louvado seja o nome santo do Senhor, dentro dessa comunhão. Engrandecido seja o nome santo do Senhor. E eu tenho certeza que assim foi a vida de Mefibosete. Davi se lembrou, e ali nós lemos que Davi pergunta porventura a alguém ainda da casa de Saul, para que eu possa usar de bondade, para que eu possa usar de misericórdia para com ele, para que Deus venha estender a mão dele através de mim. Existe alguém? E ali Ziba se manifestou, e ali Ziba mostrou que existia alguém chamado Mefibosete, que estava na casa de Micá, ou Miqueias, lá em Lodebar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mefibosete tinha o melhor, irmãos. Mefibosete, antes de chegar em Lodebar, vivia em Jerusalém. Quem vive em Jerusalém, irmãos, vive na paz. Quem vive em Jerusalém, irmãos, vive obtendo comunhão com Deus. Quem vive em Jerusalém, ele desfruta, porque em Jerusalém, o templo de Deus é em Jerusalém que há alimentação, em Jerusalém que há paz, em Jerusalém que há sossego, há segurança. É na casa de Deus, irmãos, que vocês vão encontrar aquilo que vocês almejam. É na casa do Senhor, é em Jerusalém, é aqui dentro da casa do Senhor que você vai ter paz no seu lar, vai ter alimentação, vai ter sossego, vai ter aquilo que você necessita para viver. Mas lá em Lodebar, lá no lado de fora, lugar de tormento, lá você não vai ter paz, não vai ter tranquilidade, não vai ter sossego. Pelo contrário, lá em Lodebar só havia destruição. E ali Mefibosete foi crescendo no meio da destruição, foi crescendo no meio do roubo, foi crescendo no meio da discórdia, foi crescendo no meio daqueles problemas que Lodebar se enfrentavam. Mas eu tenho certeza que ele lembrava em seu coração: eu sou filho do rei, eu sou filho do rei, eu sou filho do príncipe, o rei é meu avô. Ele tinha lembranças do passado, e eu tenho certeza, meus amados irmãos, que o Deus que nós servimos é um Deus que faz menção daqueles que Ele tem no seu coração, e eu tenho certeza que nós estamos dentro do coração de Deus. Deus tem um projeto para mim, Deus tem um projeto para vocês, Deus tem um princípio para vocês, Deus tem um plano já arquitetado para a vida de cada um de vocês que estão aqui nessa tarde. Independente do momento difícil que você possa estar passando,
dependente do momento de problema que você possa estar enfrentando, mas Deus, Ele tem um plano para as nossas vidas, e assim foi a vida de Mefibosete. Ziba levou ali o rei Davi, para que Mefibosete tivesse uma nova história, para que Mefibosete vivesse um novo momento para a glória do nome do Senhor. E ali, meus amados irmãos, até então, os seus 5 anos de idade ele era perfeito. Até os seus 5 anos de idade, em Jerusalém, ele era perfeito. Ele andava, ele progredia, ele falava, ele conseguia se deslocar, entender, compreender. Ele era alegre até os seus 5 anos. Depois dos seus 5 anos, ele enfrentou uma nova história, enfrentou um novo problema, tornou-se um aleijado, um impossibilitado, tornou-se uma pessoa que não tinha mais alegria no seu coração, irmãos. Você já viu algum deficiente ter totalmente alegria? São poucos, somente aqueles que têm no seu coração a paz de Deus, somente aqueles que têm no seu coração, irmãos, um entendimento do Evangelho. Nem todos, irmãos, sendo cegos, sendo coxos, sendo aleijados, sendo deficientes de alguma forma, tem uma alegria no seu coração, a não ser se ele tiver Deus na sua vida. E assim, meus irmãos, foi a vida de Mefibosete. Passou ali pela segunda fase, que é essa fase de tribulação, e nós devemos saber que as tribulações, elas são momentâneas. Nós não vamos viver um período de tribulação constante em nossa vida, não. Momentânea são as tribulações que nos cercam, elas são passageiras, elas vão passar, e nós vamos ver a bonança novamente em nossa vida. Foi assim que aconteceu na vida de Mefibosete. E ali Davi faz menção do nome de Mefibosete. Davi faz menção do nome daquele jovem que estava esquecido, que estava largado, que estava ali isolado de Jerusalém. E ali, meus queridos irmãos, aquele Mefibosete foi buscado por ordem do rei Davi. Ele foi retirado daquela situação por ordem do rei. E eu tenho certeza que nesta tarde Deus também está dando ordem ao teu respeito. Amém. Eu tenho certeza que nesta tarde a sua história também vai ser mudada. Eu tenho certeza que se você veio aqui e se o Senhor colocou essas palavras no meu coração, é porque era para você ouvir essas palavras, era porque era para você meditar nessas palavras, é porque o Senhor queria falar no seu coração através dessas palavras. A sua história vai ser mudada, a sua história vai ser transformada, assim como a história de Mefibosete foi transformada, assim como a história de Mefibosete foi transformada a partir do momento que ali o rei mandou adentrar naquela cidade de Lodebar. Ali uma carruagem, talvez ali com soldados, uma equipe ali foi levada em Lodebar para resgatar a vida de um homem que era príncipe, ou era para ser príncipe, filho de Jonatas, filho de Saul. E ali, a partir daquele momento, irmãos, muitas das vezes até Mefibosete não entendeu. Talvez Mefibosete tinha no seu coração até o medo, de ser morto pelo rei Davi, de ser da sua história piorar ainda mais do que lá em Lodebar. Mas quando ele chega diante da presença do rei Davi, ali Davi conversa com ele, Davi ele entrevista ele, confere se realmente ele é aquela pessoa que ele diz ser. E aquele homem chamado Mefibosete se ajoelha e diz: sou eu, louvado seja o nome santo do Senhor. E a partir daquele momento, nos diz a palavra do Senhor que a sua história foi transformada. Nos diz a palavra do Senhor que o rei determinou que a partir daquele momento ele ia sentar todos os dias à sua mesa, que ele ia alimentar todos os dias a mesa do rei, e tudo aquilo que ele tinha perdido lhe seria devolvido novamente. E é isso que eu quero passar para os irmãos nesta tarde. Tudo aquilo que você perdeu, Deus vai te devolver. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez nós temos perdido coisas que nós mesmos nem lembramos mais. Talvez nós já perdemos a alegria de estar na casa do Senhor. Nós perdemos às vezes a comunhão com Deus. Muitas das vezes nós já perdemos coisas que às vezes nós até achamos que ainda estamos com ela,
mas eu te digo nesta tarde, aquilo que você perdeu, Deus vai restituir na sua vida. Aquilo que você perdeu, Deus vai trazer novamente para você, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Nos diz a palavra do Senhor, que Davi disse para ele: não temas, não temas, não fique com medo, não se atemorize, eu irei te usar de bondade para com Deus, de Deus para contigo nesta tarde. E é assim que Deus fez ali na vida de Mefibosete, transformou a vida de Mefibosete. Davi usa de bondade para com a vida de Mefibosete, e a vida de Mefibosete é transformada, a vida de Mefibosete é modificada. Aquilo que ele perdeu, a partir do momento que ele entrou naquela carruagem e foi sentido a Jerusalém, foi sentido a cidade de Deus, as coisas começaram a mudar. E é assim que nós temos que entender, que enquanto nós estamos na casa de Deus, a nossa história é mudada. É assim, enquanto nós estamos em caminho para Jerusalém, indo sentido a Jerusalém, andando em direção a Jerusalém, a cidade de Deus, as coisas celestiais, a nossa história é transformada. E quando nós estamos ali chegando, ou quando Mefibosete chegou em Jerusalém, ele entendeu que as portas de Deus estavam sendo abertas novamente para ele, que as coisas dele começou a ser restaurada, as cidades, ou as casas, os bens materiais que o avô dele tinha, que o seu pai tinha, foi restaurado para ele. Os seus empregados, Ziba passou a cuidar, juntamente com a sua família, das coisas de Mefibosete, e agora a história de Mefibosete foi transformada. E eu creio, meus amados, que a nossa história vai ser transformada a partir desse dia. Eu creio que as nossas histórias, se assim nós permanecermos com sentido em Jerusalém, permanecermos com a nossa caminhada, os nossos passos em direção a Jerusalém, eu tenho certeza que a nossa história vai ser mudada, que a nossa história vai ser transformada a cada dia para melhor. Aquilo que nós perdemos, Deus vai restituir. Aquilo que nós deixamos para trás, Deus vai colocar de novo no nosso caminho. Aquilo que nós necessitamos, seja alimentação, seja sossego, seja segurança, seja estabilidade, seja o que for, Deus vai colocar no nosso caminho novamente, para que o nome dele continue sendo glorificado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ficar de pé mais uma vez. A nossa irmã Mayra vai louvar o Senhor com mais um hino, e enquanto ela está se preparando ali, eu quero só dizer o seguinte: o final da nossa vitória, ou a vitória final das nossas vidas, será uma vitória de bênção, será uma vitória de paz, será uma vitória de alegria. Não vai ter mais sofrimento, porque Deus fez uma aliança, e nós estamos vivendo esse momento de aliança com Deus. Os irmãos creem nisso, irmãos? Os irmãos estão alegres com Deus nessa tarde? Estão felizes pela palavra que ouviram nessa tarde, irmãos? Então creiam, saia daqui diferente, saia daqui entendendo, saia daqui mais amadurecido, saia daqui mais fortalecido, saia daqui entendendo que Deus é contigo e que o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos. E assim, Senhor, nós te glorificamos mais uma vez nessa tarde, por tudo que temos visto e ouvido nesse lugar. Amém. Pedimos ao Senhor que seja conosco e nos garante a vitória mais uma vez. Assim, Senhor, não só a mim, mas todos que aqui estão, em o nome de Jesus. Amém. Irmã Maia.